Hoje é terça-feira, a gente vai falar, hoje tem o nosso quadro Fala Doutor. Semana passada, os joelhos foram uma sensação aqui no Ver Mais. Falamos sobre lesões e problemas gerais nessa região do corpo e vieram muitas dúvidas no nosso WhatsApp. Eu quero muito agradecer a sua participação e reforçar a importância. Nós guardamos essas perguntas e, como prometemos, hoje o médico ortopedista Dr. André Vilela está novamente conosco para falar, além das questões que já vieram no nosso número, também tirar outras dúvidas para você também poder participar. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde. Obrigado mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos. Foi um sucesso. O doutor trouxe o joelhinho dele já para mostrar, né, para a gente entender como é por dentro, porque é uma dinâmica assim, perfeita, né? É uma mecânica perfeita que acontece. E quando uma pecinha ali sai fora do lugar, outras podem ficar comprometidas. E daí ele trouxe mais joelhos e você já vai entender o porquê. Enquanto isso, eu quero pedir para a produção se eu já posso chamar uma das perguntas que chegaram na semana passada, já estão separadas? Então tá, enquanto o Eduardo separa, então, doutor, vamos retomar. Na semana passada, a gente acabou focando muito na lesão do menisco. A gente sabe que tem muita gente que acompanha o nosso programa diariamente, mas só vamos reforçar, então, o que é uma articulação saudável de joelho? Então, o joelho ele é formado pelo fêmur, pela tíbia, pela fíbula e a patela. E a gente tem vários ligamentos que compõem a articulação para dar estabilidade nessa articulação. Os dois ligamentos mais conhecidos são os cruzados, anterior e posterior, e os colaterais, que são colateral medial, colateral lateral. E a gente falou bastante semana passada a respeito do menisco, que é essa estrutura que a gente tem entre o osso do fêmur e da tíbia para proteger e melhorar o acoplamento, vamos dizer assim, dessas duas estruturas. Cobrindo os ossos na articulação, a gente tem a cartilagem, que é tão falada e que quando gasta, quando sofre um processo de desgaste muito grande, vem a artrose, que as pessoas comentam tanto, né? O que é artrose. Então, basicamente, essas são as estruturas mais importantes que a gente tem no joelho. Então, o menisco, então, só reforçar, doutor, mostrar essa imagem ali, ó. Essa parte interna são dois meniscos, na verdade, né? Duas partes. Cada joelho tem dois meniscos. Nessa articulação aqui, a gente está vendo aqui o menisco medial, que é esse aqui, e o menisco lateral, que é esse aqui. Então, como a gente falou na semana passada, ele é como uma espécie de um semidisco, né? Mais alto nas bordas e mais baixo no centro, exatamente para acoplar essa parte redonda do fêmur com a parte mais plana da tíbia. Então, por isso que dá esse encaixe tão perfeito na articulação. E reforçando, o menisco, ele não se regenera, né? Pelo contrário, é necessário preservá-lo e também não se tira menisco, né? Se houver um rompimento, ele precisa ser corrigido aí através de cirurgia. Isso. Não tem como escapar. A lesão de menisco, por ser pouco vascularizada, é uma lesão que não tem cicatrização, né, espontânea, né? Não tem cicatrização espontânea. Então, agora sim, vou pedir para colocar na tela a primeira pergunta que ficou de semana passada. Keltrin, às vezes sinto uma dor aguda no joelho após deitar. É comum? O Marcos do Iririú que mandou essa pergunta. É normal sentir dor quando deita, doutor? Geralmente, isso está relacionado com algum esforço maior que ele fez durante as atividades desse dia, né? A gente sempre fala que para ter dor, esse estímulo doloroso, esse processo inflamatório, é porque algo que você fez extrapolou o teu limite do que a articulação aceita como normal. Você extrapolou o que a gente chama de envelope de função, ou que o teu joelho aceita como normal. Então isso vai gerar dor. Agora, a dor pura e simplesmente não é um diagnóstico, e sim um sintoma. Então tem que ser investigado. Através de uma avaliação, né? O doutor, Exatamente. semana passada, colocou que ressonância, raio-x são ferramentas importantes, mas tudo começa com uma boa avaliação. Próxima pergunta. Tem um cisto no joelho, qual o melhor tratamento? Josevaldo perguntando. Josevaldo, nem todo cisto merece ser tratado, especificamente o cisto. A gente tem cistos como o cisto de Baker, que é o que os pacientes mais perguntam, que são cistos que aparecem na região posterior do joelho, então nessa região aqui de trás, que nada mais é do que uma quantidade muito grande de líquido que o joelho produz, e como você pode ver que o joelho não tem muito espaço para ter líquido em excesso, esse líquido ele tem que extravasar para onde onde teria mais espaço. Então forma-se esse cisto, que é o cisto de Baker, que necessariamente não precisa puncionar nem operar. E a gente tem cistos de menisco também, que são associados a lesões de menisco, e que aí, de novo, a chave do tratamento é a lesão do menisco que deve ser reparada.
o cisto pode ser aquilo que se chama de água no joelho? Ou são coisas diferentes? O cisto nada mais é do que um invólucro cheio de líquido dentro, tá? Então, o cisto na articulação, geralmente é a cápsula, que é a capa que reveste a articulação, né, que é a capa que envolve essa articulação, produz líquido em excesso, e esse líquido ele vai ter que extravasar para algum local, que é essa capa, esse invólucro que forma um cisto, como se fosse uma bexiga cheia d'água. Perfeito. Tem mais uma pergunta, Eduardo? Enquanto isso, você aí de casa pode mandar também, tá? 988846107 é o nosso número. Tem desgaste de cartilagem há algum tempo. Neste caso, o tratamento adequado é a cirurgia com colocação de prótese? Pergunta do Mário. Bastante homem participando conosco. Então, Mário, o mais importante entender é que prótese, desgaste de cartilagem não é sinônimo de prótese. Prótese seria sempre o último recurso que a gente vai usar para tratar esse desgaste de cartilagem. A medicina, principalmente na cirurgia do joelho, tem evoluído bastante e existem vários tratamentos hoje antes de se chegar numa prótese. Então, a prótese ela é reservada para aqueles casos em que tudo que a gente tem de tratamento já falhou. E aí a gente pode, então, mostrar esses outros joelhos que eu acho que representam bem para o pessoal aí de casa entender como que acaba acontecendo esse desgaste, então, né? Eu trouxe aqui esse modelinho que eu uso muito para orientar meus pacientes, que a gente teria aqui um joelho normal, né? Então, tudo que está em azul aqui seria representando a cartilagem. Então, é esse tecido que reveste o osso para permitir que o fêmur e a tíbia deslizem um contra o outro de maneira mais suave, né? Conforme as lesões aparecem, por exemplo, aqui a gente está vendo em vermelho aqui como se fosse uma feridinha nessa cartilagem, um buraco nessa cartilagem. Então, lesões isoladas, às vezes, que, se não tratadas, elas podem evoluir e ocupar várias regiões do joelho, até situações mais avançadas, como seria esse último molde aqui, onde a gente percebe que, inclusive, o osso está deformado, né? Então, essa articulação ela já tem um processo de artrose, um processo de desgaste tão intenso que atrapalha a função dessa articulação. Então, essa articulação fica rígida, perde mobilidade e, consequentemente, bastante dor. Eu vou aproveitar esse gancho e pedir para a nossa diretora de imagens, a Tiane, que a gente tem um vídeo, então, de uma cirurgia de lesão de cartilagem que o doutor André, que ele também opera. Então, para a gente entender, ver, né, como é essa lesão no joelho. Essa é mostrando uma articulação, a gente está vendo o fêmur ali, na verdade aí a gente está vendo um ligamento cruzado anterior reconstruído. Tá? Não, Tiane, se chama, vou pedir de novo então, lesão cartilagem. A gente está vendo aí uma reconstrução do ligamento aí. Pronto, agora sim, né, doutor? Essa é uma lesão de cartilagem. Essa é uma lesão de cartilagem, tá? Então a gente vê ali, esse instrumento chama de probe, é um palpador, tá? Em cima a gente está vendo o fêmur, embaixo a gente está vendo a tíbia. Isso é uma imagem de uma videoartroscopia, que é aquela cirurgia a laser, né, que os pacientes chamam às vezes. A gente está vendo o palpador, em cima o fêmur, embaixo a tíbia. A gente vê esse buraco ali, esse negócio ali que a gente está palpando é a cartilagem, tá? Ela está solta ali da articulação. Uma lesão bastante grave essa lesão, tá? Então, essa é uma articulação bastante comprometida. Ali a gente vê o menisco, esse disco interposto ali, e aí mais uma vez palpando essa cartilagem mais solta, né? Perfeito. Ela vai colocar o outro vídeo agora de lesão de cartilagem também. Isso aí já é uma lesão de cartilagem onde a gente fez pequenas perfurações no osso. A gente reparou os bordos dessa lesão. Isso é um tratamento que é feito para permitir a cicatrização, vedar esse buraco que existe aí no joelho. A parte amarela é o osso, então? Isso, a parte amarela é o osso. Então, veja que o branquinho ali, que é a cartilagem, ele cobre essa parte amarela. E o interessante é entender o seguinte, o branquinho, que é a cartilagem, ele é aneural, então ele não tem terminação nervosa, ele não dói. Mas esse amarelinho que está exposto ali, que é o osso, é extremamente nervado. Eu brinco às vezes que é como se fosse o dente, né? O dente, você mastiga um amendoim e não tem dor. Quando você tem um buraquinho no dente e a raiz do dente é exposta, a dor é bem significativa, né? Então, no joelho funciona assim. Certo, o nosso tempo acabou voando, a gente já extrapolou esse primeiro momento.
Isso que não exibimos ainda todas as perguntas, eu tenho mais perguntas, por isso o doutor Vilela vai continuar um pouquinho mais com a gente vai fazer um breve intervalo e a seguir tem mais Fala Doutor por aqui.